Adrielson na Toca da Raposa? Tem, Elton, tem sim. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa noite a quem vai nos acompanhar mais tarde, né? Mas, o Eltinho, tem sim, a possibilidade existe. O Cruzeiro fez contato com o Adrielson, por isso com a raiz da Simplício. E hoje o Cruzeiro fez contato com o Adrielson para tentar entender a possibilidade de retorno dele ao futebol brasileiro. Lembrando, o Adrielson, ele foi contratado pelo Lyon na janela de transferências passada. Ele deixa o Botafogo, depois ele volta ao Botafogo em setembro desse ano, participa de 11 jogos ou 12 jogos pelo Botafogo e agora ele tem que voltar ao Lyon da França. O Cruzeiro fez contato para tentar entender qual era a possibilidade de saída do zagueiro nesse momento. E, cara, eu vejo muita gente falando mal do Adrielson, depois que eu publiquei essa notícia até nas minhas redes sociais, mas eu sinceramente acho que o Adrielson é um zagueiro para mudar o patamar do Cruzeiro. E aqui, só desculpa entrar no seu comentário, mas eu não entendo o comentário negativo das pessoas. Porque vamos só dar uma explicação. Só para te falar o que eu recebi. Sim. Eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que o Adrielson não mudaria patamar. Teria que vir o Adrielson e mais um jogador que talvez mudasse esse patamar. Esses foram os comentários que eu recebi, eu me assustei. Vamos lá. Pode falar, desculpa. É que o Adrielson, em 2023, ele foi titular absoluto da equipe do Botafogo, se destacou na equipe do Botafogo, foi pro Lyon, que tem essa parceria, né? Ou mesma empresa, né? Quase que a mesma empresa com o Botafogo. O Textor viu que ele era interessante para encorpar ainda mais esse time do Botafogo, que já tinha seus titulares. Então já era um time meio que acertado quando o Adrielson chega. Posso te falar a verdade que eu acho? Eu acho o Adrielson melhor que o Alexander Barbosa. Eu não acho, eu acho. Eu acho que o Alexander Barbosa, ele já se destacava muito bem na equipe do Libertad. Mas eu prefiro. É o Santiago Rodrigues, uruguaio de 24 anos, pertence ao New York City. Ele tem 16 gols nessa temporada pelo New York City. É um jogador que joga como meio-campista, também pelos lados do campo. E a diretoria do Cruzeiro fez um contato. Ontem eu conversei com o agente desse jogador, que é lá da Argentina, o agente dele, né, embora ele seja uruguaio. E ele confirmou que o Cruzeiro fez um contato demonstrando interesse na contratação do Santiago Rodrigues. Então é um nome que também pode chegar. Qual é a idade dele? 24 anos. 24 anos, ele é uruguaio. Ele é uruguaio. A base do Uruguai tem dado grandes nomes. Né? Ele foi revelado pelo Nacional do Uruguai, passou pelo Montevideo Wanderers, eu acho. É o City Torque, que é do Grupo City. City Torque, isso mesmo. Tem razão. E depois foi pro New York City. Então, é um camisa 10 lá no time do New York City. Tem 16 gols na última temporada, que foi essa, né, de 2024. E não joga como um centroavante. Nós estamos falando de um cara que fez 16 gols jogando como um meio-campista. Meio-campista, mas ele seria aquele cara, Pedrão, para ser uma espécie de sombra para o Matheus Pereira. Ou para disputar mesmo a posição com o Matheus Pereira. Quando a gente traz esses nomes, os nomes que a gente está trazendo, está colocando, é só uma prova que o Cruzeiro tem movimentado o mercado. O Cruzeiro tem buscado nomes. E num ponto desse, eu vejo criatividade. É importante também ser criativo. Contra o Inter Miami. Esse gol. Do Messi, Jordi Alba, Sérgio Busquets. E é um jogador interessante, primeiro, pela idade, né? Sim, 24 anos. É pode mercado ainda, né, Pedro? Mercado ainda pode ser revendido, né? Dependendo de como se sair no Cruzeiro. E tem outro detalhe também, muita gente subestima a MLS, mas é um campeonato bem nivelado. O Palmeiras, por exemplo, está buscando o centroavante lá, o Facundo Torres. Então, realmente, é um time que fez, pagando caro, é um time que fez uma boa campanha, esse time do New York City. Então, realmente, é um jogador que tem muito a agregar, pertence já a um grupo consolidado, que é o Grupo City. Até estranha também, às vezes, quando a gente vê uma negociação de jogador do... E a situação do zagueiro Nino? Bom, importante explicar para vocês. Zagueiro Nino, o Cruzeiro fez uma consulta ao staff do jogador e o que o Zenit pede, 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. O Nino tem um salário de 3 milhões de euros por temporada, que dá mais ou menos 18, 19 milhões de reais, e o Cruzeiro também tentaria uma redução. O Cruzeiro tentou a redução da pedida do Zenit. No entanto, os russos são inflexíveis e mantêm a pedida de 15 milhões de euros. Valor muito alto hoje para os padrões do futebol brasileiro, especialmente por se tratar de um zagueiro. O Cruzeiro não vai pagar 15 milhões de euros pela contratação de um defensor. Entende que Nino seria extremamente útil ao elenco comandado por Fernando Diniz. No entanto, nesse momento,
é algo muito complicado pagar 15 milhões de euros, que é a exigência, de fato, do Zenit da Rússia. Além disso, o salário do jogador é considerado muito elevado. Nino recebe cerca de 19 milhões, 18 milhões por temporada, algo muito alto para os padrões do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está de olho no atacante Rony do Palmeiras. Conversei com o Rony na segunda-feira, ele assegurou que não tem problemas com o Abel, mas não descartou sua saída do Verdão. Ele disse que é funcionário do clube e se o Palmeiras quiser negociá-lo na metade do ano, isso pode acontecer. Pois bem, o Cruzeiro mais do que demonstrou interesse. O Cruzeiro abriu negociações para contratar o Rony. O primeiro contato foi feito pelo Alexandre Matos com o Hércules, que é padrasto do Rony e também seu empresário. O Hércules autorizou o Matos a abrir conversas com o Palmeiras. Se Cruzeiro e Palmeiras se entenderem, depois o Rony entra na jogada para tentar se acertar com a Raposa. O grande problema é financeiro, o Rony ganha R$1.100.000 por mês no Verdão. O Cruzeiro precisaria arcar pelo menos com a manutenção desse atual salário para que pudesse contratar o jogador. Importante registrar também que o Cruzeiro está em busca de vários outros reforços. Já contei para vocês sobre IR Mina, já contei para vocês sobre Coelar, o Keno é outro alvo, nomes já descartados, Roger Guedes e também Felipe Coutinho. Alexandre Matos, com enorme poder financeiro, vai tentando fazer do Cruzeiro um time mais forte. Só para arrematar em relação ao Rony, atacante que vem sendo muito cornetado pelo torcedor alviverde, e há quem garanta que o Rony pediu para sair do Palmeiras. E quem está no mercado é o Cruzeiro. Ele está querendo esse jogador do Palmeiras aí? Joga. É Zé Rafael. Cadê, gente? Esse aí não é o Zé Rafael, não. Esse é o Nicolas. É o Nicolas, lateral esquerdo, né? É Zé Rafael na mira do Cruzeiro ou é especulação de férias, de verão, meu caro Gão? Ah, Léo, agora vai ter muito essa coisa de ventilar jogador, vir, né? Jogador ir, jogador sair e tal. Mas a pergunta que não quer calar, alguém não ia querer o Zé Rafael? Porque para mim é um jogador de extrema regularidade, é um jogador que dá muita consistência no meio-campo, aonde ele está, tanto com força de marcação quanto com força de criação. Um dos principais nomes do futebol brasileiro, eu diria, talvez nos últimos 4, 5 anos, talvez, né? Então, assim, a gente precisa de um reforço bom nesse meio-campo do Cruzeiro, porque eu acho que tem muita gente que fica sobrecarregada ali por, às vezes, receber a bola e não tem para quem passar. Passar a bola pro Zé Rafael, meu amigo, aí aumenta muito mesmo a qualidade, que é um jogador importante. Ô, Gão, você tá com muito jogador nessa função, não? Eu falo porque o Zé Rafael poderia resolver um problema do Atlético que os nossos volantes não sabem sair jogando. Por isso o Everson tem que dar nos zagueiros, que dão no lateral, que devolve no zagueiro, que dá um chutão pra frente. O problema é jogador que consegue fazer essa que joga como a característica do Diniz, né? O Zé Rafael, talvez o único jogador que consiga ali no meio-campo dar essa articulação. O Wallace eu não vou falar porque o Wallace foi muito mal esse ano, mal mesmo. Mas o único realmente que conseguia dar essa consistência, há uma disparidade evidentemente em termos de juventude, também daquilo que pode entregar em termos de intensidade dentro de campo, sobre o Lucas Silva e Zé Rafael, com muito respeito que eu falo isso, é o Lucas Silva. É o único que no meio-campo a bola chega e ele consegue dar uma qualidade, arredondar essa bola, fazer com que ela chegue nessa transição com qualidade. O Zé Rafael seria o segundo jogador. Adoro o Romero. Romero conseguiu sair muito bem para o jogo. Mas, às vezes, meu amigo, é mais de desconstrução do que propriamente jogador de construção. E para você que discorda de mim, lembra que teve uns cartõezinhos que o Romero tomou esse ano, que você ficou bravo com ele, que às vezes poderia ter sido um pouco mais tranquilo, e ele foi com muita sede ao pote. Essa é a preocupação. O Cruzeiro, a gente sabe que já começou o planejamento para a próxima temporada. Em meio a negociações, o sigilo é algo muito determinante para cravar algum tipo de negociação, principalmente quando se trata de um atleta do nível do John Arias, o colombiano do Fluminense, 27 anos, chegou no Fluminense do Santa Fé, Romano, em 2021. Na época, o Clube Carioca pagou 3 milhões de reais para sua contratação. A valorização foi muito forte, até pelas atuações, pelo título que o Arias conquistou, né, da Copa Libertadores, inclusive com o técnico Fernando Diniz à frente do Fluminense. E o que a gente pode trazer pro ouvinte, pro torcedor celeste aqui na Itatiaia? Recentemente, o Fluminense negou uma negociação, uma oferta
de 12 milhões de euros, cerca aí de 74 milhões de reais do Galatasaray para a contratação do Arias. Não só negou a oferta, mas também fez uma proposta de renovação de contrato. Ele que tem vínculo até o meio de 2026, de mais 4 anos para que o colombiano permanecesse no Fluminense. Ele negou a oferta. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Cruzeiro e responder a especulações que surgiram ao longo da quinta-feira aqui em São Paulo. A informação é de que Luciano e Arboleda, o atacante e o zagueiro do São Paulo, estariam na mira do Cruzeiro. O Luciano até deu margem para essa especulação depois da derrota do São Paulo para o Juventude, quando ele, na saída do campo, não garantiu sua permanência no Morumbi em 2025. Já o Arboleda é dono de dos salários mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e pagamentos de uma dívida que ele tem no mercado, e o São Paulo assumiu. O Arboleda custa 800 mil mensais. Pois bem, conversei com gente do São Paulo e também do Cruzeiro. Um diretor do departamento de futebol do São Paulo me assegura que não há proposta nem sondagem do Cruzeiro por quaisquer jogadores do São Paulo. Ainda assim, fui falar com uma pessoa super importante do futebol do Cruzeiro. Essa pessoa contou que o Arboleda foi sugerido para a Raposa e logo de cara descartado. Em relação ao Luciano, nem sequer houve contato. Como o Cruzeiro tem negociações avançadas com Gabigol e Dudu, não faz nenhum sentido contratar o Luciano, que tem quase o mesmo número de gols comparados ao número de cartões amarelos.